comentar sobre o Palmeiras. À luz do que foi a derrota na final por 1-0 nos dois jogos para o Corinthians, né? Resultado combinado dos dois jogos, 1-0 para o Timão. Timão campeão com todos os méritos. Até porque dominou mentalmente o Palmeiras. E na bola também, né? Tendo as principais ações na primeira partida no Allianz, né? Onde o Palmeiras não assusta mais a ninguém, né? Infelizmente. E simplesmente usou a estratégia de não jogar na Neoquímica Arena. E não duvidem, tá? Se precisasse jogar, provavelmente o faria. É que não foi necessário. Por quê? Porque o Palmeiras hoje não oferece grandes dificuldades diante de elencos minimamente qualificados. E o do Corinthians, na minha opinião, não é pouco qualificado. É muito qualificado, apesar da comissão técnica ser extremamente limitada, tá? O Corinthians tem uma dupla de volantes que deu o tom do que foi essa segunda partida, dominando completamente as ações do meio de campo, enquanto nenhum volante do Palmeiras, enfim, sabia onde estava, né? Martínez, Carrilho e também, né, deixar claro aí, o Ranieri, né, essa trinca de volantes simplesmente detonou. Os três são muito bons. Acho apenas que o Carrilho, ele é melhor que os dois no sentido de que ele é mais completo. É um jogador que consegue estar em vários lugares do campo e também contribuir bem mais para a criação do que o Martínez e o Ranieri. Mas esses dois aí também são excelentes volantes, né? Neste Campeonato Paulista, não teve nenhum volante do Palmeiras que tenha jogado mais do que qualquer um desses três. Nenhum, tá? Mas aí, gente, isso também se insere dentro do grande problema, na minha opinião, do Palmeiras atual, né? E eu vou explicar isso pra vocês aqui, né? Então, a questão se resume basicamente ao seguinte: o Palmeiras tá na merda, principalmente pelo quê? E tá na merda, tá? Pode sair disso daí? Pode, tá? Falando bem seriamente mesmo, tá na merda, tá? Por causa de um grande problema que o Palmeiras enfrenta, tá? Além de todos os outros, tem um maior que os outros, né? Que nós vimos aí em todas essas duas últimas temporadas, né? Mas que agora está escancarado, tá? Vamos chegar a isso. Antes disso, lembrar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de algumas questões do jogo, como por exemplo, o Palmeiras ficou muito tempo treinando, aí acho que 10 dias, 10 dias, né? Treinando, para não dar um único chute ao gol no primeiro tempo do jogo. Incrível, né? Meu amigo, minha amiga, o Palmeiras foi para uma final, na volta, na casa do Corinthians, perdendo o jogo. E foi com uma trinca de volantes defensiva, né? Uma dupla de volantes defensiva, né? Volantes que, enfim, de marcação para um jogo em que o Palmeiras precisava vencer. Tá aí, gente. Olha isso, olha a covardia. A mentalidade de vamos tentar sobreviver para no segundo tempo a gente tentar jogar é a mentalidade tacanha, pequena, de quem não merece estar no comando do banco de reservas de um clube gigante como o Palmeiras. E é o caso hoje do seu Abel Ferreira. E é necessário debater a continuidade do Abel. Até porque o Palmeiras não tem um departamento de futebol que vai exercer algum tipo de cobrança à qualidade do trabalho desse profissional e dos outros profissionais que estão com ele. O departamento de futebol do Palmeiras, vamos lembrar, é dirigido pelo senhor Bolinha. Né? O senhor Bolinha não entende nada de futebol, embora seja uma bolinha, né, do ponto de vista aí, né, até de uma condição mesmo de, enfim, sentar tanto na cadeira, né? Ficar o tempo inteiro sentado na cadeira, né? A vivência total na cadeira, que até nesse sentido aí, né? Enfim, fisicamente é uma pessoa que, enfim, ganhou muito mais peso à medida que parou de trabalhar fora da cadeira, né? Então tem isso aí também. Entende nada de futebol, tá na dele, lá, muitos defendem e falam, você falando tal, meu irmão, ele é o homem forte do futebol do Palmeiras, ele ganha pra ser o homem forte do futebol do Palmeiras. Tô um pouco me linchando para o que ele faz, se ele consegue pagar muito bem ou não as contas do mês do Palmeiras, se ele consegue negociar, por exemplo, centavos em negociações, eu tô um pouco me linchando para isso. Ele tem que se comportar profissionalmente, a partir, sabe do quê? A partir daquilo que ele ganha, tá? Do cargo que ele ocupa. É este o ponto, tá? Não tem discussão. Então vamos lá. Não pode cobrar, porque não conhece, porque não sabe, e porque o Palmeiras foi domesticado, tá? Pelo Abel Ferreira. O Palmeiras foi domesticado pelo Abel Ferreira. O Abel ganha 3 milhões do Palmeiras. E se ele desejar, falar, olha, chantagear, para permanecer aqui, eu quero um acréscimo e tal, não sei o que, a Leila dá. Né? Ele vai ganhar 3,5 e tá ótimo. Não importa o que ele entrega. Por quê? Porque ele colonizou tudo aquilo ali. Tá? Então vamos lá. 2 volantes de marcação para um jogo que precisava vencer. Claramente que
E aí, gente, é assim, né? Antes disso, né? A bola não passava pelo meio de campo, né? Não passava. E quando chegava aos volantes, em geral, eles não estão no setor ali, não estavam, não praticam o futebol no setor ali do campo, que exigem muita criatividade para acionar. Eles estão no setor do campo, que exige, na verdade, né, no setor do campo ali, em geral, muito mais preocupado com a fase inferior do balão do meio de campo, ocupando, evidentemente, em alguns momentos, a totalidade do balão do meio de campo, mas um setor em que exige deles, né, uma criatividade monstruosa para ligar, através de passes mais em profundidade, né, os jogadores lá na frente, né? E eles não têm esse cacuete, né? Não tem, tá? Não consegue. Esses volantes não conduzem também, né? Tem esse problema. Não são condutores livres, né? E quando conduzem a bola, né? Não fazem com a qualidade adequada, tá? Pois não, a condução de qualidade ali pelo setor do meio de campo até o ataque, né? Não é característica desses volantes do Palmeiras que foram a campo ontem, gente. Não é, né? Então, veja bem, a bola não tem vida no meio de campo. O que resta é o quê? Resta o chutão. O chutão lá de trás. O chutão. Então, a gente tem zagueiros armando o jogo do Palmeiras. É impressionante. Oh, meu Deus. Será que o técnico tá vendo isso? É só chutão, chutão, chutão. Assim como também, bola chegou além de fundo, sabe, tentar cruzar para área de qualquer jeito, né? Este é o principal problema do Palmeiras? Não, não. O Palmeiras não está numa merda por causa disso. E é uma merda meio areia movediça, que se não tomar cuidado, cobre o pescoço e cobre todos os fios do cabelo. Aí já era, meu irmão. Tá? Já era, tá? Vamos lá. Só lembrar, por exemplo, que esse Corinthians que ganhou do Palmeiras ontem, teve o Garro no sacrifício. O Garro é um jogador que tá jogando com muitas limitações físicas, mas seríssimas, seríssimas. Ficou o tempo inteiro na data FIFA treinando aí, recondicionando-se para voltar, mas não está bem. Aliás, não está bem desde o começo da temporada fisicamente, além do próprio problema ali, psicológico, que na minha opinião, ele hoje é um problema menor para o Garro do que o problema físico propriamente dito, tá? O Garro foi para o sacrifício. E Yuri Alberto foi para o sacrifício com dores nas costas também. Não era para estar no jogo, estava por sacrifício e por vontade de jogar. Martins ainda não está totalmente recuperado, tá? Apesar de ter ido defender a seleção, não está totalmente recuperado o Martins. Os seus movimentos em campo ainda não são tão importantes como eram na temporada passada. Tudo isso. E o Memphis, né? Que o rendimento do Memphis também caiu. E isso também pode estar relacionado ao excesso de jogo que esse jogador vem praticando. Porque, veja, o Memphis ele vinha de temporadas de lesões e lesões e lesões. Então ele está numa etapa de recuperação aí, só que ele está sendo muito usado pelo técnico Ramon Dias, e acho que o corpo dele já está começando a sentir também. Então esse foi o Corinthians que ganhou do Palmeiras. Né? Que você tinha atacante marcando lá na defesa que não precisava. Tá? Agora, vamos lá. O principal problema do Palmeiras, a gente tem aí, passa muito pelos jogadores. Você tem o Vitor Roque, que até fez algo hoje, ontem em campo, foi para mim o melhor jogador do Palmeiras em campo, responsável pelo pênalti, pela expulsão. Né? Não tem o que falar. Mas mesmo o Vitor Roque está abaixo do que deveria jogar no Palmeiras. Na estreia do Vitor Roque, ele sinalizou que poderia ser um jogador monstruoso, que ele não está sendo. Por que será? Porque o Palmeiras está vivendo hoje um grande problema no seu esquema tático. E por que isso está acontecendo? Porque o técnico está muito limitado. Ele é limitado? Olha, gente, essa discussão ela é muito complicada. Quem defende a qualidade do Abel como técnico tem argumentos para defendê-lo. Quem defende o contrário também tem argumentos, né? Agora, evidentemente, eu lembro que quando o Abel ganhou aquele título contra o Santos, né? Na Libertadores, né? Contra o Santos, eu lembro que naquele jogo, por exemplo, aquele jogo foi horrível, foi horroroso. Naquele jogo, eu vi uma condição do técnico do Palmeiras que era superior à condição do técnico do Santos. Eu achei que ele foi muito responsável por aquela vitória. Não foi Breno Lopes propriamente dito, foi o Abel, na minha opinião, que soube, por exemplo, naquela ocasião, o Marinho era um grande jogador atuando no futebol brasileiro, ele simplesmente tirou todos os espaços do Marinho, né? Obrigando o Marinho a jogar pelo meio, e no meio o Marinho era encaixotado pela marcação do Verdão. Aquilo era o Abel. Nem isso ele faz mais. Então, não dá para falar que é apenas sorte, tá? Eu acho, mas pode ser também que muitas condições circunstanciais tenham ajudado o Abel a ter os resultados que ele teve até então, né? Agora, então, provavelmente dentro dessa linha de pensamento, ele pode não ser totalmente limitado, mas ele também não é tudo isso que se fala e que se planta.
O que a gente tem visto do Abel nas últimas temporadas vai muito ao encontro dessa tese de que ele não é esse técnico que ele acha que ele é, né? E um técnico que ganha o que muitos na Europa não ganham, tá? Então e a gente olha para esse Palmeiras, a gente vê a ausência de soluções, a limitação das ideias, é impressionante, sabe? É substituição por substituição, mas eu acho que esse nem é totalmente o problema. As escolhas que ele faz, que às vezes são lamentáveis, esta, contudo, isto, contudo, não é o que coloca o grande problema para o Palmeiras e que coloca o Palmeiras, que mostra que o Palmeiras está na areia movediça. Mas, na minha opinião, o grande problema, né, que mostra que o Palmeiras está vivendo um momento de merda, e essa merda vai encobrir tudo, na verdade, né, vai sufocar, vai tomar conta, tá? Vai cobrir até o fio de cabelo. Se nada foi feito, na minha opinião, passa pelo fato de que o técnico perdeu qualquer condição de desenvolver jogador, tá? Ele não tem essa condição, né? Ele não tem essa condição de desenvolver jogador. Esse Palmeiras, as ideias do Abel estão gastas e também são mais fáceis de serem estudadas pelos adversários do Palmeiras, né? Certamente que se as ideias são poucas, né? Se o time pratica um jogo com ideias minimalistas, né, transformadas em jogadas, né, empoderando poucas jogadas, né, essas jogadas vão ficar previsíveis, né? Então, é um time que gosta muito desse jogo ali, controlado no meio de campo, tentando soltar os pontas, preferencialmente em velocidade, né? Então, veja, é um time cujo esquema tático hoje assim, apresenta dificuldades monstruosas para encaixar os jogadores que chegam à equipe, né? Então, veja, Vitor Roque tem muitas qualidades e muitas características no jogo que ele pratica, né? O Estevão também. O Facundo, me desculpa, gente. Vocês que torcem para o Verdão, eu entendo, respeito. Facundo não é essa porcaria que tá jogando no Palmeiras, tá? Não, você pode falar o que você quiser. Você pode colocar todos os argumentos aí. O que você não vai retirar de mim é a condição de ter acompanhado este atleta na carreira dele, tá? Então, veja bem. É claro que o Palmeiras é um grande clube de futebol mundial. O jogador pode sentir. O Facundo sentir. Não. Não é isso, gente. Não é isso. Tá? Então, o Facundo no Palmeiras hoje, ele é um jogador o quê? Um jogador de merda. O Facundo, como jogador de futebol, ele não é isso. Então, ele é isso no Palmeiras por causa do técnico que não consegue trabalhar esse jogador. Não consegue extrair as melhores condições, características do jogo dele em prol do esquema tático. O mesmo serve para o Estevão, gente, que poderia perfeitamente, em alguns momentos, ser colocado ali no corredor central. Um jogador que tem personalidade e que pode ser colocado no corredor central. Agora, um jogador que está ali isolado na lateral e que quando encontra um bom marcador, já era. O caso do Angelini, né, que simplesmente ali, até que nesse segundo jogo não foi tão bem assim, mas tão pouco a gente viu o Estevão fazendo alguma coisa, né? O Estevão é outro jogador cujo brilho já está sumindo, né? Já está sumindo completamente. O Palmeiras está contratando, fui contra a contratação do Martínez, acho que é mais um, né? Não soma nada, não entrega nada, né? Mas o Palmeiras tem feito contratações importantes, tá? Agora, esses jogadores, na verdade, eles não conseguem jogar no Palmeiras. Essa é a grande merda hoje do Palmeiras, tá? Que mostra que a coisa pode ser muito complicada no Brasileirão, né? Na Libertadores, primeira fase de grupos, nem tanto, porque os adversários não são tão fortes assim. Depois também pode se complicar. Nas etapas decisivas do Copa do Brasil, também pode se complicar as coisas para o Palmeiras. Por quê? Porque o técnico não consegue extrair o melhor dos jogadores. Dentre outras coisas, ele não baixa a bola dele, ele não olha para o seu trabalho. Quando ele falar, por exemplo, em entrevista, eu assumo, respondo, mentira, assume porra nenhuma, tá? Assume nada. Então, se ele tivesse um pouco mais de humildade, talvez ele olhasse um pouco mais para a qualidade do seu trabalho, né? E estudaria para resolver. Né? Se não sabe resolver, estudaria para resolver o problema. Mas não é o que a gente vê. Entende? Então, na verdade, eu acho que o Paulinho vai chegar aí, é mais um que pode chegar e ser mais um. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a 3, 4 rodadas do Brasileirão, no caso, nós, o coletivo, o torcedor do Palmeiras, no caso, né? Vai, aí está, tratar o Vitor Roque, né? De bagre. Vai chamar o Vitor Roque de bagre. Vai achar que o Vitor Roque também é mais um. Não é mais um, gente. É um grande jogador. Como também, na minha opinião, o Facundo é um grande jogador, tá? Que não tá jogando nada, mas é. O Estevão é um grande jogador. Muito bom. E tem outros ali no Palmeiras também, né? Então, pra mim, o problema é o técnico. E é um problema sério. Por quê? Porque ele não tem ideias, tá? Não tem ideias. E acha que... E não vê o problema nele. Entende? Então, essa história... É claro que o jogador dá raiva de um certo jogador quando ele não consegue produzir isso e aquilo e tal. Mas você já parou para pensar que o jogador, quando ele
assim, a forma como ele joga não se enquadra dentro do que é o esquema tático, o jogador fica perdido. Quando ele se perde, quando ele perde a comunicação com o que são as ideias que estão circulando em campo desse esquema tático, ele fica, a movimentação dele é prejudicada. Ele não sabe para onde correr, qual espaço ocupar. Tem isso também, gente. É necessário olharmos para essa questão também. O jogador, ele tá ruim, tá jogando mal? Tá. Mas também tem a ver com o fato de que o esquema não tá ajudando. Quando é que a gente vai acordar para a realidade de que o esquema tático diz muita coisa sobre o comportamento das individualidades dentro de campo? Enquanto a gente olhar só para as individualidades, né? Vamos fazer um jogo, inclusive, desses péssimos treinadores que ocupam hoje cargos nos clubes grandes do futebol brasileiro. Inclusive alguns estrangeiros, como o seu Abel e até o Vojvoda hoje no Fortaleza. Tá? É só olhar para o jogador, precisa de reforço, jogador tal, não sei o que, tal, jogador tal, precisa jogar mais. Mas o grande responsável de tudo isso é o técnico. Né? Dentre outras coisas, por quê? Porque o técnico está inserido num departamento de futebol que não funciona, dentre outras coisas, porque dirigentes estão um pouco preocupados até mesmo com o sucesso das equipes. O que a gente talvez tenha mais hoje nos clubes do Brasil são dirigentes que estão pouco preocupados, na verdade, com os seus próprios clubes e com os seus próprios times. Tem lá os seus interesses, né? Estão sendo plenamente contemplados. Então, qual é a diferença de ganhar ou não ganhar? Será que a Leila está preocupada mesmo se o Palmeiras foi campeão ou não? Será que ela está preocupada mesmo? Será? Será que ela é palmeirense mesmo, como alguns ainda acham que ela é? Este é o ponto, né? Então, clube cujos dirigentes não se preocupam com o que está acontecendo, cria departamento de futebol, cria gestores, né, coloca gestores no departamento de futebol, que não entende nada de futebol. Esses gestores não sabem fazer, não sabem trabalhar e tampouco sabem cobrar, né, a comissão técnica, que às vezes acaba ocupando esse espaço de poder, né, e trabalham como se fossem gestores, gerentes, não sei o quê, bababá, né, começa a se preocupar com muitas coisas e menos com o treinamento da equipe, com estudo sobre o que é o adversário, sobre como desenvolver o futebol do jogador e assim por diante. O Abel já era, gente, sinceramente, para mim hoje ele é contraproducente para o Palmeiras. A permanência do Abel é contraproducente. E se haver uma insistência muito grande por anos, né, do Abel no comando do Palmeiras, pode ter certeza, tudo aquilo que o Palmeiras ganhou com ele, tudo aquilo não terá valido a pena diante da tragédia que pode se abater sobre este Palmeiras e que, de certa forma, já está a se abater, meus amigos, minhas amigas. É isso, gente. É isso.